Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do podcast Boleiros de Humanas. Lembrando que Boleiros de Humanas é um programa Podercast, a divisão de podcasts do jornal digital Poder 360. Como sempre, eu sou um de seus co-apresentadores, Miguel Galute Rodrigues. Estou aqui hoje com os meus dois parceiros tradicionais, Gabriel Franco, diretamente de São Paulo, e Guilherme Ribeiro Paturi, diretamente de Toronto, no Canadá. Primeiramente, vamos ao Canadá. Gui, como é que você está hoje nesse nosso 29º episódio do podcast Boleiros de Humanas? Alô, Miguel, alô, Franco, bom dia, boa tarde, boa noite, caro ouvinte, seja lá de onde você nos estiver escutando nesse mundo mundial, um prazer enorme estar aqui, como sempre. Hoje vamos abordar um esporte que nunca falamos, né? E olha que falamos de muitos, até de volata já falamos aqui. Tava olhando os episódios antigos, falamos de volata, mas ainda não falamos desse, que é um dos esportes mais populares do mundo, mas agora finalmente o abordaremos, Miguel. Muito feliz de estar aqui. Perfeito, Gui, exatamente. Tem gente que não fala que isso é esporte, hein? Acho que nos anos, conforme os anos foram passando, isso aí se diminuiu bastante, mas antigamente era a moda falar que não era esporte isso aqui. Mas acho que hoje em dia, como a gente já provou, xadrez é esporte, videogame agora também já é considerado esporte, realmente a definição de esporte já está muito mais modificada do que era antes. Mas na minha opinião, essa modalidade em específico sempre foi um esporte, na verdade, né? A quantidade de vigor físico e resistência que é necessário para a prática é absurda. Mas enfim, essa é a minha opinião. Franco, e você? Como é que você está se sentindo hoje nesse nosso 29º episódio? Muito boa noite, Miguel. Boa noite, Gui. Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem, assim como os nossos queridos ouvintes do dia de hoje. Concordo plenamente com vocês. Eu sempre considerei esporte, sempre fui um espectador assíduo desse esporte. Inclusive, quando eu era mais novo, meu pai costumava assistir comigo e ele falava pra gente torcer para os estrangeiros, porque os brasileiros eram muito ruins na minha época. Eu peço perdão aos brasileiros. Um bom jeito de começar o nosso podcast, cara. Um sentimento patriótico aqui no podcast Boleiros de Humanas, como sempre. Tem uma vez que a gente quase ganhou, inclusive, né? Recentemente. Recentemente mais ou menos, né? Massa, né? Sempre massa. Agora já começou a falar, é Fórmula 1 mesmo. Vocês sabem que é Fórmula 1, não sei nem porque a gente tá sendo tão... fingindo que a gente tá de segredinho aqui, fofoca, então, porque vocês leram o nome do podcast, né? O que aconteceu? Mas é isso, recentemente mais ou menos, né? Se bem que o Felipe Massa é São Paulino também, ele sabe que a gente pode falar recentemente. Recentemente o São Paulo foi campeão mundial também, e é recentemente sim, porque tem time que nem isso foi, né? Gui, cadê o título mundial do Galo, por exemplo? Cadê? Cara, tem que perguntar. Esqueci que vocês Racha, vão ganhar né? do Chelsea esse ano, né? Putz, tem isso, cara, é verdade. O Galo já é campeão mundial na Malásia, cara. Porque na Malásia, como vocês sabem, não é só um dia à frente, é vários meses. Temos aqui, temos nesse podcast, assim, evidência de como o Miguel Galute Rodrigues tenta zicar o Atlético Mineiro, não consegue. Eu torço. É inzicável. Cara. É isso. É incaível, como diria o torcedor do Cruzeiro. É incaível, cara, incaível. Como é que tá o Cabuloso, na verdade? Inclusive, antes da gente começar aqui, terminar essa nossa resenha, o Franco, que fala tão bem do nosso querido Botafogo, Botafogo agora são os coringas do Anderson Moreira, cara. É isso, cara, não tem mais o que falar. Eu não tenho mais o que falar. Chay, cara. É isso, respeito o Chay. Eu vi o Chay, eu tenho sorte de ter visto o Chay. O Chay é um muito bom jogador, por sinal. É isso, pessoal. Vamos começar logo esse podcast, então. Brincadeiras à parte. Com certeza, eu falo que nós três aqui somos muito felizes em falar sobre Fórmula 1, e não só de Fórmula 1, né, mas também voltar a um tema que nós gostamos de pesquisar aqui bastante no podcast Boleiro de Humanas, que é, né, o que foi esse regime tão odioso, né, do Apartheid na África do Sul. Já conversamos sobre isso um pouquinho no nosso 20º episódio com a Copa do Mundo de Rugby de 1995 e, na verdade, o fim, né, o término do Apartheid. Então recomendo também para os que não tiveram tempo ainda de ou pausar agora e ouvir esse outro podcast, ou depois ouvir o 20º episódio do podcast Poder de Humanas, que aqui a gente vai falar também um pouquinho
sobre o contexto geral, o contexto histórico, como é de praxe para nós, mas não vamos passar tanto tempo igual passamos no nosso 20º episódio, onde demos realmente um sobrevoo geral, não só do apartheid, como do cenário político da África do Sul, sobre a história, né, do Nelson Mandela, e tivemos também um ótimo convidado especial, o Vitor do Portal do Rugby, que com certeza vale a pena dar uma olhada no 20º episódio. Eu falo isso com certeza. Eu acho que eu falo pelo Franco e pelo Guia, que é um dos melhores episódios que já produzimos no Boleiros de Humanas. Mas sem mais delongas, então vamos passar para o nosso primeiro bloco, o Kickoff. Olá, seja bem-vindo então novamente ao podcast Boleiros de Humanas. Lembrando que Boleiros de Humanas é um programa Podercast, a divisão de podcasts do jornal digital Poder 360. Dando início então aqui ao nosso kickoff, nosso primeiro bloco desse 29º episódio. No geral, nesse nosso primeiro bloco é de contexto histórico, a gente dá um sobrevoo mais generalizado, mas como também já falamos um pouquinho sobre esse contexto histórico, principalmente do apartheid, né, como vocês viram, esse episódio em específico será sobre o GP da África do Sul em 1985 e o boicote a esse grande prêmio. Mas como já fizemos um episódio onde falamos muito sobre esse regime em específico, a gente decidiu também fazer uma inversão da ordem, porque cronologicamente faz mais sentido. O GP da África do Sul foi um dos últimos GPs da temporada, então esse primeiro bloco kickoff a gente vai falar um pouquinho sobre o restante da temporada da Fórmula 1 de 1985 em si, e depois o Gui irá passar um pouquinho mais de tempo falando aí sobre o que foi esse boicote, como ele se deu, e também vamos entrar, claro, com certeza, um pouquinho também a apresentação do que era, né, esse regime do apartheid. Mas sem mais delongas, então vamos entrar nessa temporada de 1985 da Fórmula 1, que foi a 39ª temporada da Fórmula 1, e realmente, né, isso é o início, né, esses meados dos anos 80, temos aí o que foi considerado como o início da era de ouro da Fórmula 1, né, que teve, acho que, os principais nomes. Muitos lembram de 4 pilotos que sempre batalharam, 4 pilotos famosíssimos, Ayrton Senna, Alain Prost, Nelson Piquet e o Nigel Mansell, que a partir de meados dos anos 80 até meados dos anos 90 realmente dominaram a Fórmula 1 e batalharam pelas primeiras posições e ganharam aí inúmeros títulos. Realmente eram temporadas onde sempre tínhamos muitos concorrentes aos títulos da Fórmula 1, coisa que ultimamente, né, e por isso que muitas pessoas têm criticado também a Fórmula 1, não se tem mais visto uma concorrência tão acirrada. Como nós sabemos, temos uma dominância ampla do Lewis Hamilton e da Mercedes, né, nos últimos anos da Fórmula 1. Teve um ano que o Nico Rosberg venceu, mas é verdade que a Mercedes ainda foi a equipe campeã. E agora, essa temporada em específico, está uma briga bastante acirrada, né, entre o Hamilton e o Verstappen, da Red Bull, só que ainda assim temos aí o Hamilton batalhando com certeza da Mercedes pelo título. Mas nessa época isso não acontecia. Tínhamos grandes nomes, em 85, por exemplo, né, só para falar alguns nomes, tínhamos o Gerhard Berger, austríaco da Arrows, o Ayrton Senna, correndo pela Lotus, né, sua primeira temporada pela Lotus, o Nelson Piquet pela Brabham, o Keke Rosberg e o Nigel Mansell fazendo a dupla da Williams, e o Michele Alboreto, que foi o vice-campeão, teve sua melhor temporada na Fórmula 1 esse ano, correndo pela Ferrari, né, o Michele Alboreto, que depois foi campeão das 24 horas de Le Mans, grande corredor, apesar de nunca ter sido campeão da Fórmula 1. Temos também Niki Lauda e Alain Prost fazendo aí a dupla da McLaren. Então, mesmo os que não conhecem tanto, só de citar alguns nomes aí, ó, Keke Rosberg, Nigel Mansell, Alain Prost, Niki Lauda, Nelson Piquet, Ayrton Senna, todos bastante
conhecidos, isso era uma temporada da Fórmula 1. Então aí você pode ver como desde o início, né, da temporada temos vários concorrentes ao título de campeão da Fórmula 1. Exatamente, Miguel. E eu destaco também o australiano Alan Jones, que corria pelo Team Haas, que era uma equipe dos Estados Unidos, ele que foi campeão pela Williams em 1980 e foi o último piloto campeão pela Austrália e pela Oceania em geral. É verdade, tinha esquecido do Alan Jones, como é que eu poderia ter sido a Haas, inclusive que voltou, né, há alguns anos a existir na Fórmula 1 sob uma nova configuração, é verdade, mas é bem verdade isso mesmo, Alan Jones fazia parte do grid aí da Fórmula 1 em 1985. E essa 39ª temporada da Fórmula 1 foi corrida em 16 etapas, 16 grandes prêmios, de abril de 1985 até novembro do ano, mais precisamente do dia 7 de abril de 1985 até o dia 3 de novembro desse mesmo ano. E a primeira etapa, como havia sido por muitos anos antes e muitos anos depois, foi o Grande Prêmio do Brasil no circuito de Jacarepaguá, no Rio de Janeiro. Aos que não sabem, a corrida da Fórmula 1 antes era tradicionalmente no circuito do Rio de Janeiro, não era no circuito de São Paulo, né, agora o circuito de Interlagos. E, né, algumas pessoas vão até estranhar que foi a primeira corrida, mas era assim, a primeira ou a segunda corrida, geralmente teve alguns anos que a primeira corrida foi nos Estados Unidos, mas a do Brasil era tradicionalmente a primeira corrida da temporada ou a segunda corrida, mas ultimamente várias pessoas vão lembrar que a corrida do Brasil ou tem sido a última corrida, ou a penúltima corrida, ou a antepenúltima, mas sempre no final da temporada. E o que, né, no passado, quando a gente tinha algumas temporadas um pouco mais acirradas, era muito bacana, porque Interlagos valia muito, né? A gente sabe como é que é em novembro, Interlagos aqui em São Paulo. Para quem é de São Paulo, da região sudeste, sabe que chove muito, e, né, a gente tinha aquela chuva em Interlagos, tudo ficava tão dramático como foi, né? A gente lembrou aí do Felipe Massa, os que vão lembrar quando ele quase foi campeão, perdeu na última volta aquele Timo Glock, cara, se você estiver ouvindo, era só segurar um pouquinho, cara. Só parece o São Paulo, cara, não consegue segurar a vitória. Mas, enfim, Felipe Massa foi campeão aí por alguns segundos, cara, foi bom enquanto durou. No momento que ele passa a linha e começa a comemorar, tem a trilha da vitória, foi um dos momentos mais felizes da minha vida. Apenas. Mas a verdade é que, né, por muitos anos agora, mesmo sendo no final da temporada, os GPs de Interlagos não têm sido tão empolgantes. Têm sido boas corridas, como foi na última temporada da Fórmula 1, mas não têm sido tão empolgantes como eram antigamente na decisão do título. Essa temporada também na Fórmula 1 foi muito importante, porque tivemos aí o primeiro título do francês Alain Prost que depois foi tetracampeão da Fórmula 1, Alain Prost, que muitas vezes é lembrado como o principal rival do Ayrton Senna, né, essa rivalidade Senna-Prost, que marcou muito, principalmente quando os dois corriam pela McLaren, eram companheiros de equipe e batalharam aí várias vezes pelos títulos. E em 1984 o Prost já tinha chegado perto, ele foi vice-campeão, perdeu para o seu companheiro de equipe Niki Lauda, que aos que conhecem bem Fórmula 1 sabem que o Niki Lauda foi tricampeão, né, 2 vezes pela Ferrari, e depois de 1984 ele vence pela McLaren. E ele, né, em 1984 ganha o título, o Prost em segundo, e ele perde por meio ponto. E o Niki Lauda realmente é uma lenda do esporte. Aos que não conhecem, eu recomendo, né, tem aquele, claro, uma produção hollywoodiana, mas é bem bacana, o filme Rush, que conta a história da rivalidade entre o Lauda e o James Hunt, outro grande corredor. Niki Lauda, que muitos vão lembrar, corria muito pela Ferrari, mas depois ainda vence pela McLaren. Então é o único piloto da história que ganhou um título pela Ferrari e pela McLaren, o nosso saudoso tricampeão austríaco Niki Lauda.
Exatamente, Miguel. E como você falou, acho que muitos já sabem, mas o tamanho que o Niki Lauda tem é enorme. Ele é considerado por muitos um dos melhores pilotos de todos os tempos. Ele que era austríaco, né, foi campeão em 1975 e sofreu um grave acidente em 1976, para os que não sabem, quando disputava o GP da Alemanha no lendário circuito de Nürburgring. E ele ficou à beira da morte, sobreviveu e voltou a correr apenas 6 semanas depois. Ele perdeu o título daquela temporada por somente 1 ponto, apesar de não ter participado de várias corridas, né? Ele voltou a ser campeão em 1977 e 84, como disse o Miguel, e depois de se aposentar, Lauda foi presidente no executivo da Mercedes e foi um dos responsáveis por trazer Lewis Hamilton para a equipe, para vocês verem então o tamanho que Niki Lauda teve como piloto e depois como executivo na Fórmula 1. Inclusive, o Niki Lauda se aposentou em 85, já que a gente está falando da temporada em si. Foi a última temporada dele. Essa temporada marcante. Exatamente, Franco. Eu ia entrar nisso depois, mas é muito bem lembrado. O Niki Lauda, ele, né, tem essa temporada que ele era o atual campeão da Fórmula 1, mas, né, em 1984 ele já, como aos que conhecem mais a história do Niki Lauda sabem que ele era uma pessoa muito sistemática, sentiu que já estava passando dos melhores anos da carreira, por mais que já havia sido campeão no ano anterior, e antes da corrida, né, da Áustria, ele anuncia que esse era o último ano da carreira dele. Niki Lauda que venceu um grande prêmio somente em 1985, onde ele vence a etapa da Holanda. Ele vence a etapa da Holanda mais para o final da temporada, assim, ele não foi um dos principais candidatos ao título, ficou na 10ª colocação geral em 1975, mas obviamente tem que respeitar e bastante o tricampeão Niki Lauda, único piloto a vencer pela Ferrari e pela McLaren o campeonato mundial de pilotos da Fórmula 1. E também, né, entrando nessa questão do Alain Prost, que foi o primeiro título dele em 1975, ele em 1983 também tinha batido na trave, quase vence o título, só que ele perde em 83, aos que sabem, os mais fãs de Fórmula 1, o campeão foi o nosso Nelson Piquet, venceu o Alain Prost por 2 pontos, então, né, o Alain Prost já tinha ficado bem próximo de conquistar o título mundial, sempre batendo na trave. E tem um grande jornalista e poeta holandês, o Koenberger, que escreve especificamente sobre Fórmula 1 e sobre esportes automotivos, e para a revista Esquire ele escreveu, né, que aqui abrem aspas, né, estamos fazendo uma tradução livre, que já havia passado da hora para que todos soubessem que ele, Prost, era o melhor. Então, né, ele já tinha batido 2 vezes na trave, e em 1985 foi um ano que ele realmente sobrou. Ele vence o campeonato de 85 por uma diferença de 23 pontos, onde o Alain Prost é simplesmente absoluto. Os que conhecem mais da carreira do Prost, depois, principalmente da rivalidade com o Senna, sabem que o Prost sempre foi um cara também, assim, muito técnico, sabia planejar. O Senna leva aí ampla vantagem em termos de poles, né? Muitas vezes, vocês podem olhar até os números, o Senna tem muito mais pole position do que vitórias até, mas o Alain Prost sabia medir muito bem a corrida e, né, eu acho que é até realmente um consenso, na verdade, talvez que o Senna tivesse mais qualidade, né, crua que o Alain Prost. Muitos falam que o Prost conseguia bater de frente com o Senna porque ele era realmente um grande estrategista, era muito frio na pista, e por isso que, por mais que ele não ficasse na pole position, muitas vezes ele sabia as horas de dar os botes certos e realmente vencia muitos GPs assim. Prova disso, eu acho que em 1985, por exemplo, o Senna, que estava fazendo a sua primeira campanha, primeira temporada pela Lotus, foi o principal campeão, se podemos chamar assim, do qualifying, né? O Senna registrou aí 7 pole positions das 16 possíveis, né? Dos 16
grandes prêmios de 1975, o Senna larga na frente em 7 deles, enquanto o Prost teve somente 2 pole positions. O Senna, que em 1975 tem a sua primeira vitória, logo no segundo GP, no GP de Portugal. Os que conhecem, né, toda a história do Ayrton Senna sabem que é nessa corrida que o Ayrton Senna começa a ganhar aquela alcunha de rei da chuva, que o Ayrton Senna corria muito bem na chuva. Esse GP aí em Portugal, em abril de 1985, tinha uma chuva torrencial e o Senna vence com maestria. Foram 11 vitórias, se eu não me engano, do Ayrton Senna na chuva. Ele que ganhou daí realmente esse apelido, né, de rei da chuva, e essa história de rei da chuva começa a ser trilhada justamente no GP de Portugal de 1985. Mas né, o Senna teve 2 vitórias na temporada de 1985, e o Prost, né, por mais que ele tivesse tido somente 2 pole positions, ficou com 5 vitórias. Então realmente acho que, né, por mais que o Senna ainda fosse talvez menos experiente, pode-se afirmar que talvez o carro da McLaren naquela temporada era melhor que o da Lotus, mas demonstra realmente, né, talvez essa diferença em estilos. O Senna sempre foi um cara muito com uma qualidade crua muito imponente, corria demais, era muito rápido, e, né, as poles demonstram isso. Só que o Prost sempre foi um cara muito técnico, muito bom de estratégia de corrida, e por mais que não largasse na frente, muitas vezes conseguia se recuperar e ir bem nas corridas. E como eu falei, né, essa foi a primeira temporada, acho que vale a pena dar um cuidado aqui por último, para fechar esse nosso bloco, pro Senna, e também falar do Nigel Mansell. Já falei de Piquet, já falei do Prost, já falei do Senna. Nigel Mansell foi o único desse quarteto da era de ouro da Fórmula 1 que eu ainda não mencionei. Nigel Mansell, né, que muitos vão lembrar, tinha aquele tradicional, famoso bigode, era um cara muito simpático, é uma pessoa muito engraçado, o Nigel Mansell, na verdade. Ele registra a sua primeira vitória em 1985 também juntamente, né, ao Ayrton Senna. O Nigel Mansell na temporada anterior tinha corrido pela Williams, uma tradicional equipe também, aos que conhecem mais de Fórmula 1, e o chefe da Williams, o Peter Warr, com a Lotus, né? Na verdade o Nigel Mansell foi da Lotus em 1984, passou para a Williams em 85. E o Peter Warr, que era o chefe da Lotus em 84, após o Nigel Mansell bater enquanto liderava o Grande Prêmio de Mônaco de 84, ele afirmou que o Nigel Mansell jamais venceria uma corrida em sua carreira. Ele não falou exatamente com esses termos, mas aos que quiserem procurar a frase exata é só buscar Peter Warr, Warr com 2 R's. Nigel Mansell nunca vencerá um Grande Prêmio. Vocês vão ver as frases exatas, ou as palavras meio fortes, que eu não vou repetir aqui. E ele toma a decisão, né, o Peter Warr, de trocar o Nigel Mansell pelo Ayrton Senna. E tanto o Senna como o Mansell venceram 2 etapas cada em 1985. Então, a verdade é que, claro, o Ayrton Senna, e eu tenho um viés por ser brasileiro, talvez, mas isso aí é um consenso, o Ayrton Senna era melhor que o Nigel Mansell, muito melhor, né, outro patamar, talvez, mas o Nigel Mansell, sim, era um bom corredor. Às vezes as pessoas lembram de algumas batidas como essa de Mônaco, mas o Nigel Mansell foi um grande corredor de Fórmula 1, também um grande piloto, e acho que nessas 2 vitórias dele em 85 já demonstram, né, o que ele seria no restante da carreira aí, o Nigel Mansell. Com isso, acho que podemos fechar esse nosso primeiro bloco, a não ser que o Gui e o Franco tenham alguma coisa mais a declarar, mas, né, a gente deu esse sobrevoo do que foi essa temporada de 1985 da Fórmula 1, foi em termos gerais, de pontos, pontuações, coisas importantes. E agora, caso o Franco e o Gui não tenham nada a afirmar, vamos passar ao nosso segundo bloco para conversar sobre o que foi o Grande Prêmio da África do Sul e qual foi toda a polêmica que rodeou o aspecto do regime do apartheid e o boicote a essa etapa da 39ª temporada da Fórmula 1. Franco, Gui, alguma coisa? Antes de terminar, eu só queria reenfatizar a recomendação que você fez, Miguel, do filme Rush, que até outro dia estava disponível na locadora vermelha, mas eu não sei se já está no Brasil, talvez tenha saído, mas é muito bom mesmo, entra em detalhes sobre a temporada de 1985,
1976 da Fórmula 1, quando o Niki Lauda, austríaco, como falamos antes, estava disputando em ponto a ponto com o James Hunt, que na época inglês, que na época corria pela McLaren e o Lauda pela Ferrari, e é um filme realmente muito bom mesmo, e vale a pena ser assistido se você é um fã de Fórmula 1, e queria só enfatizar isso. Niki Lauda que veio a falecer só recentemente, né? Creio que faleceu em 2019. Então é um filme muito bom mesmo. Perfeito, então, enfatizando mesmo, assistam Rush, é um ótimo filme, por mais que é hollywoodiano, claro, tem alguns exageros, mas é muito bacana. Niki Lauda até que aparece no final do filme, então é bem bacana mesmo. Sem mais delongas, então vamos fechar esse bloco e passar para o nosso segundo bloco, o Toco e Me Voe. Começando então agora o nosso segundo bloco, o nosso Toco e Me Voe, e você está ouvindo o podcast Boleiros de Humanas, um programa Podercast, a divisão de podcast do jornal digital Poder 360. E começamos então o nosso segundo bloco conversando sobre o que levou ao boicote do Grande Prêmio da África do Sul de 1985. E no episódio 20 do Boleiros de Humanas, faz um tempo já, mas, bem, falamos bastante sobre o contexto histórico por trás do apartheid na África do Sul. Então, para não repetir tanto, nesse episódio vamos falar sobre a segregação institucional na África do Sul de maneira mais geral, enquanto no episódio 20 falamos de maneira bem específica e minuciosa. E para os ouvintes mais novos, recomendo muito ouvirem o episódio 20, porque, bem, abordamos bastante esse assunto quando discutimos a Copa do Mundo de rugby disputada na África do Sul. E modéstia à parte, como o Miguel falou no começo, ficou bem legal esse episódio. E agora, bem, a maneira mais simples de definir o apartheid, para aqueles que não sabem, foi a segregação institucional imposta pelo governo da África do Sul, em que deixava a minoria branca do país sob total controle das instituições. Então, por exemplo, o primeiro-ministro da África do Sul só poderia ser branco ou africano, como eles eram conhecidos. Bem, eu acho que é assim que eu definiria o apartheid em um tweet, Miguel. Você tem algo a adicionar? É boa essa definição de escrever em um tweet. O problema é que aqui no Boleiro de Humanas a gente gosta de muito a fundo, passa sempre de tweets, mas é legal porque a gente realmente tem, né, essa exploração bem forte desses temas. Como o Gui falou, acho que não vamos nos passar muito aqui, vale muito a pena ver o 20º episódio, ficou bem bacana, modéstia à parte mesmo. Acho que a melhor parte do podcast não é nem a gente, é o Vitor. Vitor, se você estiver ouvindo aí, novamente, muito obrigado. O Gui e Franco vão concordar, com certeza. Acho que o Vitor adicionou muito, né, esse nosso convidado especial do Portal do Rugby, editor-chefe do Portal do Rugby, adicionou muito esse episódio, grande conhecedor, historiador formado pela USP. Então, é muito bacana esse episódio. Fica a dica para vocês aí, bem legal, onde falamos ainda mais sobre o que foi esse regime do apartheid. Mas, igual o Gui falou, né, só para dar um sobrevoo geral aqui, o apartheid, na verdade, né, foi esse regime de segregação racial implementado que durou desde 1948 na África do Sul até o ano de 1994, período em que o Partido Nacional, que era conservador, realmente focado na promoção dessa cultura afrikaner ou Boer, que eram os colonos calvinistas, né, os brancos da África do Sul. E ele foi implementado pelo pastor protestante e então primeiro-ministro Daniel François Malan. E, igual o Gui falou, né, era a institucionalização do racismo, basicamente, né, e a segregação racial dentro da África do Sul. Em uma tradução literal, apartheid, né, até semelhante, né, vai de apartheid, ou separação, basicamente, realmente. E a verdade é que, né, para usar outro termo aqui, a gente já fala sobre isso no 20º episódio, o regime era lastreado no conceito do Baaskap, ou Bosshood, e, né, os que imaginam, é uma supremacia branca realmente, onde esse
sistema de estratificação social que colocava os indivíduos brancos no topo da cadeia, seguido pelos asiáticos, majoritariamente indianos e malaios que, né, haviam imigrado para a África do Sul durante a ocupação britânica, pardos e, por último, os negros, dominava toda a estrutura socioeconômica e cultural da África do Sul. Então, realmente, era uma coisa que ditava desde locais onde negros poderiam trabalhar, como até viver e transitar. Tinham áreas que eram realmente barradas completamente para a simples passagem de negros. Então, vale muito a pena estudar mais sobre o assunto, né? Não dá pra gente entrar muito a fundo aqui por uma questão de tempo, temporal, mas, de novo, fica a dica, o 20º episódio do podcast Boleiros de Humanas. Falamos bastante sobre o regime do Apartheid, também o término do regime do Apartheid, daí também, né, culminando com a eleição do Nelson Mandela à presidência da África do Sul. Fica a dica, vale a pena. Gui? Exatamente, Miguel. Muito boa a sua breve explicação sobre o Apartheid. E como o Miguel falou, né, o Apartheid foi institucionalizado no país em 1948, mas agora levando de volta à Fórmula 1, mas já existia o Grande Prêmio da África do Sul desde 1934, primeiro sendo disputado em East London, cidade no leste do país. E em 1967, o Grande Prêmio da África do Sul passou a ser disputado no novo circuito, Kyalami, no norte de Joanesburgo. Porém, a partir já dos anos 60, as grandes potências mundiais começaram a abertamente criticar o regime apartheid. Consequentemente, a África do Sul ficava cada vez mais isolada internacionalmente, e no mundo dos esportes, esse isolamento também aconteceu. Um dos momentos chaves de quando a África do Sul começou a ser meio que rejeitada internacionalmente foi quando o primeiro-ministro britânico Harold Macmillan deu um discurso na África do Sul, que foi conhecido como o discurso The Winds of Change, ou os ventos da mudança, em que ele falou que a África do Sul tinha políticas em que o Reino Unido não poderia concordar. E o país, então, foi suspenso pela FIFA em 1961. E apesar de serem brevemente reintegrados pela Federação Internacional do Futebol, voltaram a ser excluídos pouco depois, quando informaram a FIFA que planejavam mandar uma equipe completamente branca para a Copa de 1966 e uma inteiramente negra para a Copa de 1970. E similarmente, a África do Sul foi expulsa do Comitê Olímpico Internacional em 1970, apesar de não participar de nenhuma Olimpíada desde 1964. E outras federações também endureceram suas atitudes contra o regime apartheid nesse momento, até que no meio dos anos 70, só 2 grandes eventos esportivos internacionais ainda aconteciam no país, o rugby e a Fórmula 1. Porém, diferentemente do rugby, onde algumas equipes faziam eventuais turnês do país, como a Inglaterra fez em 1984, a Fórmula 1 visitava o país anualmente, ajudando assim a legitimar o governo apartheid internacionalmente no momento em que todas as potências mundiais rejeitavam o governo apartheid. Então acho que é fácil ver que a pressão em cima da Fórmula 1 para abandonar o GP da África do Sul era enorme. Mas mesmo assim, o GP foi confirmado para 1985 no circuito de Kyalami, como a penúltima corrida da temporada de 85. E a corrida foi marcada para o dia 19 de outubro de 1985. Mas é importante ressaltar que, em termos esportivos, o Grande Prêmio da África do Sul valia pouco. E esse foi o caso porque Alain Prost, da McLaren, já havia garantido o primeiro lugar e, consequentemente, o seu primeiro campeonato mundial de pilotos quando chegou em quarto no Grande Prêmio da Europa 2 semanas antes. E por isso, só o campeonato mundial de construtores ainda estava no jogo, algo que valia pouco para os fãs da Fórmula 1. Poucas semanas antes da corrida, Enzo Ferrari, chefe da Ferrari, chegou a declarar que a Ferrari não participaria caso a McLaren, seus principais rivais, também boicotassem o evento. Abre aspas para Enzo Ferrari, abre aspas, nós não gostaríamos de nos aproveitar caso eles, a McLaren, não participarem. Fecha aspas. E Ayrton Senna foi ainda mais incisivo que Enzo Ferrari. Nessa época, não era comum que pilotos expressassem suas opiniões políticas, mas Senna disse com todas as letras que, e abro aspas, eu sou pessoalmente contra o regime do apartheid. Eu não gostaria de ir para lá, mas tenho uma responsabilidade com a minha equipe. Fecha aspas.
Então vamos ver que Ayrton Senna sendo bastante incisivo e bastante, bem, falando o que pensava numa época que não era muito comum. Mas como historicamente as equipes de Fórmula 1 concordam em muito pouco, e o presidente da FIA, Federação Internacional Automobilística, Jean-Marie Balestre, soltou uma nota dizendo que, e abro aspas, não tenho autoridade pessoal para cancelar o Grande Prêmio, se referindo ao GP da África do Sul, nada foi feito. E a Fórmula 1, mais uma vez, viajou à África do Sul quando uma ordem de cima proibindo o GP não veio e as equipes não conseguiram concordar em boicotar. Mas foi diferente mesmo assim. Em meio a uma incrível pressão internacional, alguns pilotos, equipes e marcas boicotaram sim o Grande Prêmio da África do Sul de 1985. Devido à forte pressão do governo francês, as duas equipes francesas, a Renault e a Ligier, boicotaram a corrida. A equipe alemã Zakspeed e a britânica Ram também não participaram. Alan Jones, o piloto australiano que eu falei, no primeiro bloco, que havia sido campeão em 1980, também não participou da corrida em si, depois de comparecer às voltas de classificação. Porém, o motivo oficial foi que Jones estaria doente. Diversos patrocinadores também retiraram suas marcas durante o GP, mas vou deixar o nosso querido Gabriel Franco entrar com mais detalhes sobre isso do terceiro bloco. Agora, na corrida em si, Nigel Mansell da Williams chegou em primeiro, seguido por Nelson Piquet, também da Williams. Alain Prost chegou, então, em terceiro, completando o pódio. Bernice Ecclestone, o presidente do grupo Fórmula 1, resolveu, então, tirar a África do Sul do calendário da Fórmula 1 a partir da temporada 1986. Porém, alguns afirmam que ele só tomou essa decisão depois de vários canais de televisão informarem que não transmitiriam um GP disputado no país controlado pelo regime apartheid, e que ele teria planejado voltar para a África do Sul em 1986 e só resolveu não voltar depois deste impasse com os canais de televisão. E assim, então, em 1985, foi a última corrida da Fórmula 1 na África do Sul até 1992, quando o Grande Prêmio da África do Sul voltou a Kyalami por 2 temporadas após o fim do apartheid e com Nelson Mandela quando Nelson Mandela foi eleito em 1994. Mas quando Nelson Mandela já era presidente, o Grande Prêmio da África do Sul acabou de vez. E com isso, terminamos essa explanação no nosso Toca Me Voe sobre boicote do Grande Prêmio da África de 1985. E caso o Gabriel Franco e Miguel Gaudio Rodrigues não tenham nada a adicionar, podemos passar para o arremate. Franco, Miguel, alguma parte da parte de vocês? Não, eu ia só complementar com informação histórica, referente principalmente ao banimento da África do Sul das principais ligas. Como você disse, tanto a FIFA quanto a COI baniram a África do Sul, a FIFA por 31 anos, se não me engano foi de 61 a 92. A FIFA ela sempre teve razões óbvias para banir, até porque desde 1948 a África do Sul jogava com 4 ligas diferentes no país, e era uma para cada etnia e tinha uma regra que impedia contratações interraciais entre as ligas. Então, sempre foi algo muito bizarro. O COI, obviamente, pelo absurdo que era o apartheid, chegou a banir a África do Sul de participar de competições internacionais, mas a Fórmula 1 em si ela não bania. Inclusive, temos um campeão sul-africano de Fórmula 1, que é o Jody Scheckter. Não sei se eu falei sobre o nome dele certo. Ele é o único africano campeão e o último campeão da Fórmula 1 correndo pela Ferrari antes da morte do Enzo Ferrari. Só um ponto importante que realmente a Fórmula 1 ela nunca ligou para essas questões raciais em si, sofridas pelo apartheid, que no caso os sul-africanos sofriam. Afinal, existiam sim competidores sul-africanos dentro do pelotão de frente da Fórmula 1, diferentemente do futebol, dos quais os jogadores, ou futebol, ou rugby, dos quais os jogadores negros, principalmente, né, o Jody Scheckter era caucasiano, vamos dizer assim, mas nos quais os outros esportes, jogadores sul-africanos, eles foram, sim, desfavorecidos por conta das regras que impediam a participação de torneios internacionais de alguns atletas sul-africanos. Eu só queria fazer um último comentário, muito bem lembrado, Franco, primeiramente, mas acho que o comentário é mais sobre a questão que a gente sempre debate aqui no Boleiro de Humanas, esportes e política, né, realmente se misturam,
Acho que isso aqui é mais um exemplo de que se misturam, sim, com certeza. Lewis Hamilton foi criticado, na verdade, agora, né? Lewis Hamilton, que sempre levanta a bandeira de igualdade racial, tem feito isso fervorosamente desde a temporada passada, mas sempre fez, né? Mas com certeza isso se tornou ainda mais visível na temporada de 2020. E ele foi criticado nas últimas semanas por ser uma pessoa, uma figura política também. Eu acho que, na verdade, aqui no mínimo, né, a minha opinião, eu estou sempre junto ao Lewis Hamilton. Acho que ele é um grande corredor, um grande piloto e também um grande líder, né, nesse aspecto também. E voltando a esse assunto aí da Fórmula 1, aos que tiveram, né, a coragem de tomar algum partido numa época que isso aí era tão incomum, só demonstra, né, a grandeza, novamente, que eventos como este e pessoas, né, esportistas realmente têm a capacidade de realmente atuar para o bem nessas horas. Breve comentário, talvez fique mais aí para o nosso quinto e último bloco, as alternadas. Mas, Gui, a bola é tua, cara. Muito bem, então com isso podemos acabar aqui o nosso Toque Me Voe e passar para o arremate. Seja bem-vindo ao Arremate. Você está ouvindo o podcast Poder de Humanas, que é um programa Podercast, a divisão de podcasts do jornal digital Poder 360. Bom, eu acho que todo o contexto apresentado tanto pelo Gui quanto o Miguel, eles vão servir de introdução e até eu vou abranger alguns temas agora no Arremate, que são temas mais de impacto financeiro. Então, muitas das coisas aqui que eu vou falar, que eu tenho para falar, eu acho que o Gui e o Miguel, eles já falaram, já devem ter dado um contexto muito mais aprofundado, então sintam-se à vontade para me interromper quando quiserem, para poder expandir ainda mais o que eu vou falar. Mas vamos lá. Eu imagino também que o contexto que eles deram deixe de fácil entendimento para vocês a imagem negativa que o Grande Prêmio da África do Sul passou, o de 85 no caso. Antes de falar em si dos patrocinadores, vale ressaltar sobre o boicote que o Gui acabou de falar. Como já foi mencionado, o boicote em questão levou a participação de apenas 21 carros. Isso, além de mostrar uma certa ideologia de marca, mostra também a relação política que as mesmas permeiam com os regimes e governos locais. Hoje em dia é muito comum você ver marcas se posicionando contra políticos, projetos de emenda constitucional, principalmente aqui no Brasil. Você vê muitas marcas que são contra PECs que acabam surgindo dentro do legislativo e acabam se posicionando para poder gerar um movimento de massa, para poder ela gerar as pessoas do lado dela e assim reverberar comentários. A ideia de evitar revoltas de massas e movimentos populares sempre assombrou a cabeça dessas marcas, que hoje em dia elas se posicionam até muito mais por conveniência do que por coerência, porque tem muitas atitudes que elas são, não vou falar hipócritas, mas elas divergem dos posicionamentos que em si elas têm. Em 85 também era mais difícil de se ver grandes marcas seguindo contra os movimentos, mas você também via essa divergência de ideias que aconteciam entre marcas e os posicionamentos das marcas. Isso a gente vai ver que o Grand Prix em questão deixou bem claro que acontecia isso e que foi um grande marco na história no esporte no que se diz de boicote. E Franco, só te interrompendo rapidinho, que inclusive, bem do que você está falando, né, as equipes que boicotaram o evento fizeram de fato, né, pelo menos é questão de consciência e convicção e mais por conveniência. Você vai falar mais pra frente sobre os motivos, né, de porque a Renault e a Ligier boicotaram o GP, mas a Zack Speed e a Ram, por exemplo, não compareceram nem ao GP da África do Sul, que foi a penúltima corrida, nem ao GP da Austrália, que foi a última. Isso levou muitos a acreditarem que elas boicotaram, entre aspas, o GP da África do Sul por motivos financeiros, já que eles também não foram ao último, então quer dizer que, como eles não tinham mais nada a disputar, não compareceram a nenhum nem outro, mas acabou ficando bonito, porque eles participaram historicamente do boicote. Muito bem lembrado, Gui. Eu ia até comentar sobre isso, eu não ia me atentar totalmente a Zack Speed nem a Ram, mas eu ia falar exatamente sobre a Renault e a Ligier.
Por quê? Porque na época os confrontos políticos eles eram tão gritantes quanto os de hoje, lógico. Só que hoje a gente tem muito mais divulgação por conta da globalização do mundo, redes sociais, compartilhamentos, entre outras coisas que facilitam o acesso das pessoas às informações. Mas grande parte das marcas nessa época não eram contra em si por questões de ser contra o apartheid. Então, não era em si por uma questão política. Aí a gente volta na questão da conveniência. Muitas vezes, elas eram por pressões políticas sofridas com os governos de suas localidades. Aí, o governo francês pressionou os times da Renault e da Ligier a não comparecerem ao Grande Prêmio. Dito e feito, as duas equipes de automobilismo obedeceram aos pedidos do então presidente François Mitterrand, que muito provavelmente esse pedido foi atendido por conta dos incentivos estatais nas duas equipes que sempre as permeavam desde as suas fundações. Não é à toa que Jacques Lafitte foi contra o boicote e se disse totalmente a favor da corrida e deu a entender que o boicote em si não era a melhor maneira de ajudar os sul-africanos naquele momento. Mas apesar dessa declaração não tão positiva, as equipes em questão correram. E só para te interromper mais uma vez, Franco, o Lafitte, né? Ele declarou que eu quero fazer as aspas exatas, que foram uma coisa realmente patética. Abro aspas. Eu queria correr, havia o apartheid, mas sempre é a opção mais sensata ir e melhorar a situação dos sul-africanos negros. Fecha aspas. Diz uma colocação, no mínimo, questionável. A Fórmula 1 já ia para a África do Sul por cerca de 50 anos. E como a Fórmula 1 melhorou de fato a vida para os negros que viviam no país do apartheid no dia a dia? Praticamente nada, acho que podemos dizer, né? Então, no mínimo, muito infeliz a declaração do Lafitte. Acho que era diferente se, né, no mínimo, houvesse algum tipo de demonstração durante, ou antes, ou depois até, enquanto o piloto ainda estivesse, né, em solo sul-africano contra o regime, como a gente vê, né, agora o Lewis Hamilton, por exemplo, sempre porta camisetas, né, quando ele vai ao pódio faz alguma declaração política, mas, né, se muitas pessoas já o criticam hoje em dia, imagino que seria mais difícil antigamente né, aí temos uma declaração do Lafitte que se esse fosse o caso, tivesse algum planejamento para atrair a atenção às atrocidades do apartheid, seria outra história, mas esse obviamente não era o caso, as pessoas estavam mais interessadas em simplesmente correr e participar. E, na verdade, até, de certa forma, né, implicitamente concordar com o que acontecia em solo sul-africano. Sim, aqui eu tendo a concordar plenamente, principalmente com o Gui, que, no fato, é uma declaração extremamente infeliz, né? Eu pessoalmente considero uma declaração extremamente mesquinha e justamente porque ele estava com vontade de correr, porque ele queria continuar correndo, gostaria muito provavelmente de ganhar as bonificações da época do Grande Prêmio, e em si, no caso, não vejo como, também não, assim como o Gui falou, também não vejo como o Grand Prix não atrapalharia os sul-africanos. No caso, eu acho que na época as grandes manifestações elas eram feitas assim, dessa maneira. Hoje em dia é muito mais fácil, eu também acho, por conta do que a gente falou do mundo globalizado, que a informação ela chega muito mais fácil, de você passar umas mensagens mais simples, por exemplo, das pessoas ainda assim correrem, mas elas apresentarem talvez movimentos antirracistas antes dos jogos, como a gente vê com diversas equipes ao redor do globo, que elas ajoelham antes das partidas de futebol. Menos a seleção húngara, que no caso não tem meu respeito. Mas voltando ao assunto, é tão fato que realmente atrapalhava veementemente a população sul-africana, que algumas empresas que eram as principais patrocinadoras da Fórmula 1 na época retiraram as suas marcas. A Marlboro, por exemplo, ela retirou o seu logo estampado nos carros da Ferrari e da McLaren. E se eu não me engano, eu acho que eu não estou enganado, a Marlboro ela detinha os naming rights da McLaren na época. E na época, as duas equipes eram aspirantes ao título. Então, ela simplesmente abdicou da sua própria marca,
dentro das possíveis pole positions do Grand Prix e dentro dos possíveis pódios que eles conseguiriam ganhar. Então, é menos exposição para a marca por uma declaração política. Aí eu já começo a achar que não é necessariamente por conveniência. Aí eu acho que talvez tenha alguma ideologia por trás de discordância com as questões políticas, porque é realmente você abdicar de muita exposição em cima de um dinheiro muito grande que a Marlboro investia. Bom, mas tal ato, por outro lado, em contrapartida a mim, não apenas o ato da Marlboro, mas em si, mas o de várias outras marcas que eu não vou ficar aqui citando, porque são algumas marcas, impulsionaram a ira de um jornalista inglês específico, o Nigel Roebuck. Segundo Nigel, era um ato extremamente hipócrita e de moralidade severa e de modalidade seletiva a retirada de certas marcas do circuito sul-africano. Visto que a remoção das marcas era até onde chegavam as câmeras, então era até onde os olhos poderiam ver, na teoria, dentro da televisão. Visto que tais produtos ainda seriam anunciados fora do alcance delas. O que ele quis dizer com essa afirmação? Que a Marlboro, ela poderia sim retirar a sua marca do alcance dos carros, poderia sim retirar a sua marca do name right daquela corrida, mas ainda assim acabaria a corrida e passaria um comercial da Marlboro logo após a corrida em si. Então ela não deixaria de impactar as pessoas, fora que a colocação dos logos, placas de publicidade ainda estavam espalhadas pelo Grand Prix, e às vezes elas não são pegas pelas câmeras, mas são pegas por quem frequenta o evento. Bom, independente desse ponto de opinião do Nigel, a gente teve uma remoção e comoção coletiva. E a gente pode considerar, pessoalmente, que o boicote até foi um sucesso, visto que grandes líderes da Fórmula 1 começaram a sentir em seus próprios bolsos. A corrida foi acontecida em 85, ela acontecia há muito tempo, e em 86 ela estava prevista para acontecer mesmo com o boicote. Mas grandes emissoras de TV anunciaram que abdicariam do direito de transmissão da etapa caso a corrida realmente viesse a acontecer. Após tal ameaça, a Fórmula 1 decidiu não realizar a etapa novamente até que a história estivesse sob panos quentes, que aconteceu com o 92, após o fim do apartheid. Agora, eu acho que vale também a gente abrir um aspa aqui para poder tentar entender a razão de tanta insistência na realização dessas etapas no evento, na África do Sul, no caso. Na África do Sul, em específico, os políticos, por meio de leis de isenções fiscais, a partir de taxação de imposto de renda, previram duplas taxações para comerciantes internacionais. Como é que isso impacta no desempenho financeiro das construtoras? Com a dedução de 86 cents a cada $1 investido. Ou seja, tudo não passava de um leve incentivo financeiro para beneficiar a Associação de Construtores da Fórmula 1. Vale a vocês entenderem que essa não é uma conclusão retirada sob uma opinião minha, mas sim de jornalista sul-africano, que era nativo no caso, e que sabia das taxações e sabia também da legislação do governo sul-africano, chamado Dieter Recken. E toda essa sujeira, entre aspas, pegou muito mal para o mundo afora. O maior exemplo disso é a etapa que sucedeu a da África do Sul, que foi a etapa da Austrália, se não me engano. Pois não só as marcas estavam de volta aos carros, como também os pilotos que não competiram em si estavam de volta às pistas. E assim as equipes, escuderias estavam também de volta às pistas. Só que talvez o mais curioso tenha sido um caso que aconteceu quando os carros que disputaram a etapa anterior chegaram e os carregadores australianos se recusaram a descarregá-los por conta da proveniência dos carros. Eles tinham acabado de vir do GP da África do Sul e eles não concordaram com os pilotos que correram na África do Sul, por isso a recusa no descarregamento desses carros. Esse problema de imagem de marca evidenciou que realmente é necessário você ter cuidado com esse tipo de posicionamento que se tem no esporte. Visto que, mundo afora, este evento ainda é visto com certa indignação e, como o Miguel já reiterou, esporte e política sim se misturam e sim eles atrapalham o estilo de lucratividade das empresas. Miguel, Gui, algo mais a declarar, algo mais a acrescer aqui neste... Não, Franco, eu acho que eu já, mencionei o que eu queria e o que eu ainda tenho na cabeça eu vou falar nas nossas alternadas. É isso, acho que o sobrevoo foi muito bacana, né? Tivemos aí também boas intervenções do Gui, acho que muito boa também, né? Essa citação aí do Lafitte, desculpa, se a gente não tivesse lembrado, não seria tão completo esse nosso bloco, mas acho que fomos bem. Sempre muito bom esse bloco financeiro pelo nosso querido publicitário Gabriel Franco.
Mas vamos fechar aqui, já está se estendendo essa primeira parte. É bom a gente passando para a nossa segunda parte desse podcast Poder de Humanas, onde vamos ter o nosso quarto bloco, o Shootout, aquele rápido jogo de perguntas e respostas sobre os temas debatidos hoje. Depois vamos passar para o nosso quinto bloco, as alternadas, onde é um debate realmente sobre os temas, muita coisa bacana, onde vamos expor mais das nossas opiniões sobre o que contamos para vocês aqui hoje. Se vocês estiverem vendo esse vídeo no YouTube, é só deixar o vídeo rolar que a segunda parte tá para começar. Para quem está ouvindo em Spotify, SoundCloud, etc., clica aí na segunda parte, que tá aí do lado, embaixo, em cima, não sei exatamente, mas é facinho, é só clicar na segunda parte que tem mais desse nosso 29º episódio. Beleza? Até daqui a pouquinho, conto com vocês e vamos para a segunda parte. Sejam bem-vindos, então, novamente aqui ao podcast Boleiros de Humanas. Lembrando que o Boleiros de Humanas é um programa Podercast, a divisão de podcasts do jornal digital Poder 360. Dando início aqui à nossa segunda parte desse podcast Boleiros de Humanas, esse 29º episódio. Vamos começar com o nosso tradicionalíssimo shootout, esse rápido jogo de perguntas e respostas. Teremos uma pergunta feita pelo Franco, uma pergunta feita pelo Gui, outra pergunta feita por mim. Vamos ver quem se sai melhor nessas perguntas dessa edição do GP de 1985 da África do Sul. Quem fez a primeira pergunta, acredito que foi o Gui. É isso, Gui? A primeira pergunta é de fato minha, e vamos lá. Como falei no Toco Me Voe, em 1992 a Fórmula 1 voltou brevemente à África do Sul por 2 temporadas. No retorno ao país pós-apartheid, na temporada de 1992, que piloto venceu o GP da África do Sul? Seria ele Nigel Mansell? Seria ele Ayrton Senna? Ou seria ele Michael Schumacher? Passa essa bola então para Miguel Galo Rodrigues. Quem foi o piloto que venceu a primeira corrida de volta à África do Sul em 1992? Complexa essa pergunta, hein? Cara, eu vou de Michael Schumacher, porque eu acho que o Nigel Mansell foi campeão em 1991. É isso, vamos de Schumacher. Michael Schumacher, resposta final. Lembra, a pergunta, eu não sei se talvez ela esteja sido anulada no Enem, Miguel, mas lembra, a pergunta é quem ganhou a corrida na África do Sul, não quem foi o campeão naquele ano. Não, tranquilo, eu não vou mudar a minha resposta. Então, Michael Schumacher, Miguel Galo Rodrigues, então eu passo a bola para Gabriel Franco. Quem foi o piloto que venceu a corrida em 1992 no GP da África do Sul? Vamos lá, quem eu sei, meu querido. Assim como o nosso Galo doido vai ganhar do Fluminense na ida e na volta, a última corrida quem ganhou foi o Nigel Mansell e a da volta foi ele também. Letra A. Está certíssimo, Gabriel Franco. A de Atlético Mineiro, Nigel Mansell venceu o GP da África do Sul em 1992. 1-0, Gabriel Franco. Muito bem, então eu passo agora a bola para Miguel Rodrigues com a sua pergunta. Miguel, por favor. Complexa essa pergunta aí, cara, eu não gostei. Mas enfim, a minha pergunta é muito simples. Um dos grandes pilotos da temporada de 1985 foi o finlandês Keke Rosberg, o primeiro piloto finlandês da história da Fórmula 1. A Finlândia que já produziu grandes pilotos aí, Mika Häkkinen, Kimi Häkkinen. E Keke Rosberg também foi companheiro de equipe do Nigel Mansell em 1985, pela Williams, sendo também pai do piloto Nico Rosberg, campeão em 2016 pela Mercedes. Como já falei, o Rosberg, pai, Keke, foi campeão da Fórmula 1 em 1982. Durante a temporada de 1982, quantas vitórias Keke conquistou? A. 4 vitórias. B. 2 vitórias. C. 6 vitórias. Ou D. 1 vitória. Franco, sua resposta.
Bom, vamos lá. Eu sei que o Rosberg pai, ele não ganhou muita coisa, tipo, muitas corridas ao longo da vida, né? Ele era um cara que ele... Eu não posso falar comia pelas beiradas, mas ele costumava pegar a segunda posição, a terceira posição, e assim ele acumulava alguns pontos. Eu acho que ele foi campeão, inclusive, em 82, com menos de 50 pontos. Eu acho que ele ganhou 5 corridas na carreira. Eu acho que foi esse número, inclusive. 5. Então, o 6 eu já descarto. O 4 eu acho que é muito improvável, porque com certeza ele deve ter ganho em outros anos. Eu tô entre o 2 e o 1. Eu vou chutar o 1, cara. Eu vou chutar a letra D de Didier Drogba. Letra D de Dunga, cara. Maior técnico da seleção brasileira, da história, inclusive. Não vai comentar nada? Achei que alguém ia falar alguma coisa sobre isso. Beleza, então, letra D, a resposta do Franco. Gui, qual é a sua resposta? Quantas vitórias Keck Rosberg conquistou em 1982? Eu também estava entre 1 e 2, já que o Franco foi de 1, eu vou de 2, então B de Bombadilha, que não vai fazer gol no Galo na quarta-feira. Sei não, hein, cara, esse Bombadilha é bom. Esse time do Fluminense é quase um Barcelona, cara, na real. Meu Deus. Pare duro. Mas... eu gosto muito do nome dele. É bom mesmo, Bombadilha. Eu acho bom. Mas, enfim, a resposta correta é a D. Parabéns, o Franco já automaticamente venceu esse shootout. Nem vamos fazer a terceira pergunta, não vale a pena. Nossa, mas... eu ganhei tão fácil assim, cara. Fala um time que ganhou fácil recentemente o Campeonato Brasileiro. Cara, o Atlético Mineiro, né? Do campeonato. Inclusive, 7 pontos, uma distância jamais. 7 pontos. Jamais. Calma. Calma, já ia falar, calma. Calma. Perigoso. Não aconteceu. Mas enfim, foi o Keck Rosberg que ganhou somente a antepenúltima corrida em 1985. Ele ficou, de fato, conquistou várias segundas colocações. Em 1985 ficou com a segunda colocação 3 vezes e com a terceira colocação em 2 GPs, ganhando aí o antepenúltimo GP e conquistando, né, o título de 1982 dessa forma. Então, Franco, você está certo. Letra D, uma vitória em 1982. Keck Rosberg, campeão mundial da Fórmula 1. Bom, vamos lá. Essa pergunta daqui, cara, eu acho que eu tava sem criatividade quando eu fiz, né? Podia ter feito coisa melhor, mas agora que eu já escrevi, eu vou falar do mesmo jeito. Qual piloto que se posicionou contra o regime sul-africano, chamado de apartheid, mas ressaltou que existia um contrato a ser seguido, um protocolo a ser seguido e correu apesar dos acontecimentos? A. Nelson Piquet. B. Ayrton Senna. C. Jacques Laffite ou D. Nigel Mansell? Olha, isso aí foi uma questão que a gente debateu, né, durante a nossa exploração. Então vamos ter que ir com a letra B de Balak. Lembra do Carlinhos Bala? Carlinhos Bala era uma boa também, pode ser Carlinhos Balak. Saudades do Carlinhos Balak, cara. Grande atacante, velocista do Sport Recife. Boa. Eu também sei que é a B, então eu vou de B de Dembabá. Dembabá. Gigantesco Dembabá, cara. Falei que a minha pergunta tava muito besta, cara. Vocês acertaram a letra B, Ayrton Senna. Como foi dito pelo Miguel, falamos sobre isso no contexto histórico que o Gui falou, se eu não me engano. O Gui que falou, se eu não me engano. Então o Gui tinha a obrigação de acertar e o Miguel escutou muito bem a história do Gui. E eu li o texto do Gui. É isso, cara. Às vezes, né, vocês devem achar que quando a gente tá falando muito, os outros apresentadores ficam aí no WhatsApp, sei lá, tocando um filme na cabeça. Mas não é isso que acontece não, rapaziada. Óbvio que a gente presta atenção no que tá acontecendo, a gente até tem feito mais intervenções aí aos que pediram, então fica ligado que é isso. O negócio aqui, cara, é outro, cara. Esquece. Mas é isso, então, Franco, parabéns, cara. Primeira vitória, cara, é isso?
Olha só, que nem o Keck Rosberg. Eu vou ganhar uma e vou ser campeão. Campeão, cara. Campeão do campeonato Uma hora mundial chega, né? de shootout do boleiro. Uma hora chega, Gui. Algum dia eu ainda vou ter 2 títulos. É isso. Beleza, rapaziada. Vamos fechar então aqui esse quarto bloco da segunda parte, né, desse 29º episódio do Boleiro de Humanas. Sem mais delongas, vamos passando então para o nosso quinto e último bloco, as alternadas, onde teremos esse nosso debate. Vamos demonstrar um pouco das nossas opiniões sobre o tema conversado hoje. Sejam bem-vindos, então, novamente ao podcast Boleiros de Humanas. Lembrando que Boleiros de Humanas é um programa Podercast, a divisão de podcasts do jornal digital Poder 360. Dando início aqui às nossas alternadas, uma pergunta muito simples para os nossos co-apresentadores Guilherme Paturi e Gabriel Franco. Como debatemos aqui esse contexto, né, do apartheid acabou acarretando o banimento da África do Sul pelo Comitê Olímpico Internacional em 1970, né, a expulsão da África do Sul em 1980 e 70 e a suspensão da África do Sul pela FIFA em 1961. E né, depois, né, como já falamos, a FIFA voltou a reintegrar, mas logo em seguida excluiu o país novamente. Então foi um período que a África do Sul foi banida tanto pelo COI como pela FIFA. E agora, observando, né, algumas situações da geopolítica atual internacional e considerando o que aconteceu no passado, quando o grupo Talibã tomou o poder pela primeira vez no Afeganistão e tivemos aí o banimento do Afeganistão do país, do Comitê Olímpico, a suspensão pela FIFA. Vocês acreditam, né, considerando que de uma possível suspensão, uma possível expulsão do Afeganistão no futuro, vocês consideram que medidas como essas são justas, eficazes e importantes como forma de coibir estes regimes, ou vocês acham que quando essas medidas são tomadas, o que acontece quem acaba sofrendo mais são os atletas desses países que já estão passando por situações ao menos conturbadas? Qual seria uma escolha melhor para que essas entidades, confederações, pudessem mandar uma mensagem a grupos e regimes que eles consideram odiosos, mas sem prejudicar os atletas, caso vocês considerem que essa é de fato uma medida incorreta? Eu não lembro quem começou na semana passada, mas como a primeira pergunta foi do Gui, vamos de Gui respondendo primeiro. Muito bem, Miguel. Então, eu tenho várias coisas para falar acerca disso. E a primeira eu me sinto na obrigação de criticar tremendamente o governo dos Estados Unidos pela desastrada saída e ainda mais desastrada evacuação de seus nacionais e afegãos que ajudaram não só as Forças Armadas dos Estados Unidos, mas as Forças Armadas de outros países ocidentais, incluindo, mas não limitado aos Estados Unidos, claro, o Reino Unido, a França, a Alemanha, o Canadá, etc. Estão errados o ex-presidente Trump por engajar com o Talibã e, consequentemente, legitimar o Talibã durante as conversas no Catar. E também está errado o atual presidente Joe Biden por não ter preparado uma evacuação decente de seus nacionais e afegãos aliados. Muitas pessoas compararam a queda de Cabul com a queda de Saigon, mas a queda de Saigon foi muito melhor organizada, porque já estavam evacuando vietnamitas do Sul, aliados e americanos, meses depois e antes da queda de Saigon de fato.
Então foi uma retirada bem mais organizada do que essa, que foi um desastre. Os Estados Unidos tinham obrigação de ter ficado, no mínimo, até todos os afegães aliados e todos os americanos serem evacuados, coisa que não aconteceu, e e muitos centenas de afegães foram abandonados à própria sorte por um país que chegou lá, destruiu tudo e foi embora, deixando o país mais ou menos do mesmo jeito que encontrou. Então eu me sinto aqui na obrigação de, primeiramente, criticar muito o governo dos Estados Unidos pela operação no Afeganistão. Dito isso, agora que, por causa da ineficácia dos Estados Unidos e do fracasso do ex-presidente Ghani no Afeganistão, tendo em vista que agora o Talibã está de volta no controle, eu acho que é importante que organizações esportistas isolem o país, como foi feito, como o Miguel falou na introdução, no primeiro governo do Talibã, e como foi feito na África do Sul. Eu acho que é importante não legitimizar esses grupos extremistas que têm políticas discriminatórias, no caso dos Talibã, extremamente machistas. Esses grupos violentos e violentas também, claro. No caso, eu acho que deveriam sim ser banidos e excluídos das Olimpíadas, deveriam ser sim banidos e excluídos das Paralimpíadas e de todos os outros eventos. Não tem, mas não deveria ter de maneira alguma um GP em Cabul. E o Afeganistão devia ser banido pela FIFA e outras organizações internacionais. Eu não sei se o cricket é popular no Afeganistão, eu creio que não, mas se for, deveria ser banido também. De todas, na verdade, as grandes competições internacionais. Porque eu acho um absurdo que essas confederações, né, como a FIFA, por exemplo, como a UEFA, por exemplo, engajam com países que têm péssimo comportamento quando você fala de direitos humanos. A própria China, o que é engajada frequentemente por todas as federações. Claro que a China é um mercado importante, eu entendo isso. A senhora UEFA também tem que ser duramente criticada, porque leva a sua final da Copa dos Campeões da Europa e da Euro para países que praticamente nem sei se podem ser considerados europeus geograficamente, simplesmente pelo dinheiro. Quando, por exemplo, em 2019 tivemos a final da Europa League em Baku, no Azerbaijão, um jogador do Arsenal, que disputava a final com o Chelsea, Henrique Mkhitaryan, não pôde jogar a final porque ele é armeno e o Azerbaijão não aceita armenos em território do Azerbaijão. Então, assim, é um absurdo quando a Fórmula 1, quando a UEFA e quando a FIFA legitimizam governos que não dão a mínima para direitos humanos e para com um comportamento igualitário da população, sem discriminação, fazendo grandes eventos nesses países. Eu considero um absurdo, até eu falei da China, que eu entendo que é um grande mercado, mas eu acho um absurdo que tenha tido Olimpíadas em Pequim, que tenha um GP lá todos os anos, e que seja um país extremamente engajado com eventos internacionais, quando tem um genocídio acontecendo com a população uigur em Xinjiang, e quando a população do Tibete é também reprimida pelo governo de Pequim. Enfim, em sumo, eu acho que sim, governos que não estão comprometidos com os direitos humanos têm que ser, sim, excluídos por grandes competições internacionais para evitar legitimá-los e para pressioná-los a mudar o caminho. Eu entendo que isso afeta vários atletas, mas eu acho que neste momento é importante que eles sofram sim essa pressão. Perfeito. Franco, mesma pergunta para você, cara. Você acha que essa medida tomada pelo COI, pela FIFA, tanto no caso da África do Sul, nos anos 60, anos 70, para combater, né, o regime do apartheid, e depois novamente contra, né, o Talibã na primeira tomada do Afeganistão, são corretas, são importantes formas de chamar a atenção para estes
essas práticas consideradas, né, pelas confederações odiosas, ou você acredita que isso acaba prejudicando atletas que já estão passando por períodos conturbados e existem outras formas que essas entidades podem agir para ir contra essas práticas? Bom, tentem não me chamar de muretinha, né? Por causa da questão de ficar em cima do muro, mas eu vou tentar responder de um jeito que eu acho que é o mais sensato possível. Eu vou dar até um exemplo, pegando o gancho no que o Gui falou, de eventos que ocorreram em meio a esses tipos de conflito, e vou citar de exemplo os Jogos Olímpicos de Berlim de 1936, que ocorreram em meio ao regime nazista, no qual vocês já fizeram episódio sobre, eu ainda não estava, infelizmente, presente junto a vocês, mas vocês já citaram o que aconteceu nas Olimpíadas de 36 e citaram a questão do regime alemão, o quão bruto ele era e como que o incentivo germânico foi forte a ponto deles ganharem as Olimpíadas em relação aos Estados Unidos. No caso, tinha aquela questão que os anfitriões eles cantavam o hino, desculpa aí pelo meu alemão, era o Deutschland über alles lá, que é a Alemanha acima de todos, que hoje em dia eles abdicaram isso do hino, por conta de ser uma saudação nazista, assim como eles saudavam com o Sieg Heil lá, que é a saudação do Hitler. E a gente tem uma história que é até bem parecida com a questão do apartheid, que é a história de um corredor chamado Jesse Owens. O Jesse Owens, ele foi inibido de participar das Olimpíadas de 36 pelo movimento negro norte-americano, que na época gostaria de fazer isso como um meio de protesto. E a gente tem um boicote também, que é a história do boicote. E caso isso acontecesse, o Jesse Owens não teria feito a história que ele fez de ganhar 4 medalhas de ouro em uma só edição, de quebrar diversos recordes mundiais e olímpicos simultaneamente em diversas competições de atletismo diferentes. Esse é um exemplo que eu dou, inclusive cito o filme que nele se encontra disponível, Raça, caso queiram uma indicação de um filme que casa também política e esporte. Raça é um ótimo filme para você ver sobre isso. Bom, e agora eu vou pegar outro gancho com o que o Gui falou. Eu acho que esse exemplo cita que é necessário sim você ter o controle do local onde você realiza o evento, mas eu acho que jogadores, eu acho que atletas, eu acho que desportistas, eles são sim prejudicados por ações como o da FIFA, de você proibir que, por exemplo, a África do Sul ficou proibida de disputar qualquer tipo de competição do quadro FIFA durante 31 anos. Eu acho totalmente correto, visto que era um regime totalmente racista, um regime que impedia com que os atletas, os atletas negros, no caso, eles participassem de seleções do país sul-africano. Mas eu acho sim que existem outras opções de como você consegue divulgar a história desses caras, porque tem muitas histórias de jogadores de futebol sul-africanos que falam que eles não tiveram tanta oportunidade de jogar fora do país por conta da falta de oportunidades e falta de visibilidade que eles tinham sobre o esporte sul-africano na época, visto que eles não tinham a seleção nacional, eles não disputavam competições de quadro FIFA, então eles eram impossibilitados de participar em si de competições que dessem visibilidade e destaque internacional a eles. Inclusive, se eu não me engano, quando eu falei a questão das quatro ligas, um dos únicos times que aceitava negros dentro da África do Sul era o Kaizer Chiefs, que é um time de uma comunidade dentro de Joanesburgo, que é a comunidade que começou com a luta anti-apartheid. E eles não tinham essa visibilidade, justamente por conta dessa trava que a confederação colocou, que foi uma trava que também foi meio que imposta ao Jesse Owens e que ele desobedeceu e foi competir na Olimpíada de 36. Eu acho que é errado você travar atletas e desportistas de competirem em competições por conta de questões de questões políticas no geral. Você pode colocar uma delegação apartidária e aí você coloca apenas o peso no Estado. Por exemplo, o Comitê Olímpico Internacional baniu a Rússia dos Jogos Olímpicos e eles tiveram o Comitê Olímpico Russo competindo sem a bandeira da Rússia. Eu acho que existem soluções mais plausíveis do que simplesmente você banir um país. Mas eu acho que aí as delegações elas têm que tomar cuidado, que nem o Gui falou,
aonde são realizados os eventos. Porque, por exemplo, você impedir um atleta de conseguir jogar uma das competições que pode ser a mais importante da carreira dele, por mais que eu lembre que eu acho que o Arsenal perdeu, o Arsenal não ganhou, não, com certeza não. O Arsenal não tem título europeu. Mas sem impedir o Mkhitaryan de disputar uma competição no Azerbaijão por conta de conflitos políticos, e a FIFA não se atentar a essa possibilidade, sendo que não é um país europeu e a Armênia é um país europeu, eu acho que é totalmente... Quer dizer, a FIFA não, o UEFA nesse caso, né? Porque a UEFA que era a confederação que organizava a competição, eu acho que é totalmente plausível que aqui é indignação com certos atos. Mas eu acho que existe um meio termo. Por isso que eu falei que não gostaria de ficar na mureta, mas já fiquei na mureta. Eu acho que tem situações e situações, com certeza. Né? Eu não acho nem que é ficar na mureta quando você analisa situações específicas e você toma partido nessas determinadas situações, né? Com certeza, analisando aqui o contexto do apartheid e o esquema maior que seria, né, também o banimento, porque a África do Sul, né, a Confederação de Futebol, por exemplo, né, excluía jogadores negros ou queria até formar duas equipes diferentes, isso é uma questão. Né? Por exemplo, o Afeganistão, quando o Talibã toma o poder e daí acaba, né, com equipes femininas, práticas de esportes, né, incentiva a esportes femininos, também é outra questão que, com certeza, eu acho que a prática de fazer esse banimento, essa expulsão, é válida, porque atrai a atenção e impede que esses regimes odiosos continuem, né, a gozar de um privilégio, que é poder participar da Copa do Mundo, lembrando que a Copa do Mundo não é só aquele campeonato final que acontece durante 2 meses, aí, né, 1 mês e pouco, no verão a cada 4 anos, mas a Copa do Mundo é um campeonato que dura 4 anos de verdade, né, tem as eliminatórias e tudo isso, essa participação já é uma honra para todos os países membros. E eu acho que quando uma entidade toma a decisão de impedir que determinados atletas participem desse evento somente pela cor de suas peles, ou em outro caso, que impedir que atletas pratiquem um determinado esporte pelo seu gênero, aí é completamente válido e vai contra, né? Lembrando que essas instituições são instituições privadas. Elas têm uma série de princípios e valores na prática de esporte, desportiva, princípios de fair play, etc., que elas colocam acima, né, e podem, com base nisso, banir outras entidades parceiras que participam, né, confederações, por exemplo. E esse é o caso. A FIFA pode banir ou suspender uma confederação, não é, as pessoas esquecem isso, às vezes não é algo governamental. A CBF, várias pessoas criticam, etc., mas a CBF é privada. E, assim, se a FIFA, por exemplo, achar que for interessante banir, né, a gente tem que analisar ainda essa situação no Afeganistão, obviamente, já estamos vendo alguns vídeos horríveis, mas ainda está no começo, né? A gente tem que analisar exatamente como é que as coisas vão progredir, mas obviamente não existe situação mais odiosa possível, né? Muito do que está acontecendo, do que a gente já está observando, é horrível. E se a FIFA tomasse essa decisão, por exemplo, de suspender o Afeganistão, a mesma coisa com o COI, apesar que o COI, né, já deu declarações que todos os diretores, atletas, uma grande parte já conseguiu sair do Afeganistão, então talvez, né, estes atletas pudessem continuar a representar o Afeganistão no futuro, mesmo, né, que separado do regime do Talibã. Aí é outra história, mas a verdade é que eu não acho que seria nenhuma atrocidade, né, por parte dessas entidades que também, em sua essência, são privadas, então acho que elas têm total liberdade para fazer e tomar decisões como essas, caso elas acreditem que essas são válidas.
por fim, eu acho que é isso. Mais alguma coisa a declarar? Franco, Gui, acho que a gente já está se evadindo muito o nosso tempo comum aqui do podcast Goleiros de Humanas. Se ninguém tiver mais nada a adicionar, acho que podemos fechar só em um comentário por esse episódio. Sim, acho que podemos fechar. Também acho que podemos. Beleza, então vamos fechar esse nosso 29º episódio do podcast Goleiros de Humanas. Esse episódio que foi, né, uma exploração sobre o GP de Fórmula 1 de 1985 da África do Sul e o boicote a esse GP, que por mais que não tenha tido uma grande aceitação, foi relevante por ser um posicionamento contra o regime do apartheid na África do Sul. Fizemos um bom sobrevoo do que foi a temporada de 1985 da Fórmula 1 e também do que foi esse boicote. Lembrando sempre que temos também o 20º episódio do podcast Goleiros de Humanas, onde falamos sobre a Copa do Mundo de Rugby de 1985 e falamos bastante sobre o que foi o regime do apartheid, que acabou institucionalizando essa separação racial, o racismo dentro da África do Sul e perdurou aí desde 1948, indo até o ano 1994. Então realmente foi, né, um período marcante, odioso aí da África do Sul, e que falamos bastante sobre isso também no 20º episódio. Vale a pena dar uma olhada. Sem mais delongas, é isso. Muito obrigado pela sua audiência. Conto com vocês. Compartilhem, comentem, deixem seu comentário, curtida. Nós fazemos isso aqui por vocês e com certeza precisamos da sua opinião para crescer. Muito obrigado e até a próxima.